Então tá. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre acarologia. A gente já vai começar a dar um enfoque mais nos indivíduos que são efetivamente de importância mais agrícola. E antes da gente entrar em inseto efetivamente, a gente vai começar com ácaros. Então, bora lá. Pessoal, roteirinho da aula. Hoje a gente vai discutir um pouco de história, uma introdução, história, relembrar um pouco de morfologia de ácaro, que é uma coisa que vocês já dominam, falar um pouco sobre essas características morfológicas, características biológicas, interações com outros animais, tá? E na próxima aula, a carologia parte 2, a gente vai conversar sobre grupos de importância agrícola dentro dos ácaros. Aí a gente vai discutir tanto ácaros que são considerados pragas, quanto ácaros que são considerados inimigos naturais, que a gente utiliza no manejo de pragas, tanto ácaros como alguns insetos, tá? Então, bora lá. Pessoal, a gente já sabe que os ácaros habitam em uma grande variedade de ambientes. É o segundo maior grupo entre os artrópodes. Ele perde apenas para os insetos. E a gente também sabe que nós temos estimativas de muito mais espécies do que aquelas que nós já temos registradas. Só que graças ao nosso bondoso Deus, de toda essa galera que nós já conhecemos, que a ciência já conhece, nós temos, a nível de Brasil, alguma coisa em torno de 20 a 30 espécies de importância agrícola. Alex, por que esse número varia? Por vários fatores, mas um dos mais interessantes é devido à introdução de ácaros exóticos. Vocês sabem que eles são organismos pequenos. E o que acontece? Eventualmente pode vir aquele tal do Kinder Ovo, que é uma planta que a gente passa e alguém traz, e essa planta pode conter alguma espécie exótica, e chega no Brasil, essa espécie exótica encontra condições ambientais adequadas, totalmente favoráveis ao seu desenvolvimento, não tem inimigos naturais, e ela começa a se proliferar até que ela começa a causar danos e chamar a atenção de agricultores e técnicos. Tranquilo? Mas esse número é baixo em relação ao número de espécies que atualmente nós conhecemos. De boa? Então tá. Pessoal, com relação ao histórico, hoje nós temos, existem fósseis de ácaros com mais de 50 milhões de anos, como nesse contexto aqui, onde um ácaro está parasitando uma formiga. Lembra da formiga? Ordem Hymenoptera. Entretanto, registros de ácaro, eles remontam de muito tempo. Um dos mais antigos, ele data de 1500 anos antes de Cristo, lá nos papiros de Ebers. Quem que eram esses caras? Então, esse aqui é um tratado médico e ele é um dos mais antigos já descobertos. E aqui o pessoal já relata ácaros, no caso, se referindo mais a carrapatos como agentes transmissores de doenças, tá? Aí vocês já sabem da história também, que 350 anos antes de Cristo, Aristóteles começou a estudar alguma coisa sobre ácaros e ele que deu o nome de ácari, tá? Que quer dizer sem cabeça. Até aqui nada de novo para os senhores. E aqui, pessoal, quero mostrar uma coisa para vocês. O Linneu, que a gente também já conhece, ele agrupa os ácaros aqui em 1758, tá? Na 10ª edição do Sistema Naturae, ele agrupou os ácaros na classe Insecta, ordem Aptera, tá? Então ele foi uma grande referência, ajudou muito dentro da acarologia, isso a nível mundial. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para um outro senhor, que ele é extremamente importante para a acarologia. Esse senhor aqui, ó. O nome dele é Carlos Fleischmann. E o professor Carlos Fleischmann, ele é vivo ainda, tá? Ele atua na área da acarologia ainda. Ele é um docente aposentado da Exalc. E ele foi o primeiro cara que publicou livros sobre ácaro no Brasil.
Eu acredito que o professor Fleshman, juntamente com o professor Gilberto, da acarologia, são os dois caras que mais entendem de ácaros de importância agrícola no Brasil. Então, todos os livros de relevância do ponto de vista agrícola que abordem ácaros, vocês vão encontrar, ele vai estar associado, vai ser citado o professor Fleshman, tá? Só a nível de curiosidade. Mas voltando para o Linneu, o que ele fez? Ele, dentro do sistema Natura, nós tínhamos 6 grupos de animais: vermes, peixes, anfíbios, aves, mamíferos e insetos. Dentro do insecta, naquela época, nós tínhamos apenas 7 ordens. Tá? Coleóptero, lembra de coleóptero? Élitros, asas extremamente rígidas. Nós tínhamos os hemípteros, os percevejos, que eram aqueles insetos que têm a asa do tipo M-élitro, lembram disso? Metade rígida e o terço final ele é membranoso. Nós temos os lepidópteros, característica do lepidóptero, asa membranosa recoberta por escamas ou pelos. Os neurópteros, lembra dos neurópteros, pessoal? Aquela galerinha que tinha as asas ramificadas, como se fosse uma teia de neurônios. Himenópteros, grupo das abelhas. Dípteros, aquela galerinha que tem segundo par de asas transformados em balancins. E o grupo dos ápteros, tá? Dentro desse grupo dos ápteros entrava tudo que não tinha asa. Então, logicamente, insetos ápteros, quilópodes, diplópodes, crustáceos, opiliões, aranhas e ácaros. Isso naquela classificação do tempo de Linneu. O que acontece? Hoje, sistemas de classificações mais recentes, e um dos mais recentes é esse que eu apresentei para vocês ao longo da nossa disciplina, os ácaros, né, uma ordem, ela está incluída dentro da classe Arachnida, subfilo Chelicerata e filo Artrópoda. Nada de novo até aqui, tá? Então a gente também já sabe que a classe Arachnida, os exemplares, os grupos que compõem essa classe, essas ordens que compõem essa classe, elas apresentam o corpo dividido em 2 tagmas, abdômen e céfalo-tórax, tá? Que é a fusão da cabeça e o tórax. Nada de novo até aqui também. Só que a gente também sabe que os ácaros eles se diferem dos demais aracnídeos, porque ele apresenta 2 divisões. O gnatossoma, formado pelo pálpulo, ou pelos pálpulos, né, e as quelíceras, responsável pela aquisição do alimento. E também nós temos o idiossoma, que é a fusão do propodossoma, metapodossoma e opistossoma. Nada de novo até aqui, você já tem até relatórios fazendo alusão a isso. Nós também já sabemos que conforme o grupo a qual o ácaro pertence, ele pode apresentar uma morfologia diferenciada. E isso ajuda muito na identificação desses indivíduos, tá? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Estou indo muito rápido, tá de boas? Qualquer coisa digite que eu estou tendo acesso aqui. Uma outra situação com relação às pernas, 4 pares de pernas ambulatoriais, tá? Elas são muito similares aos insetos, só que elas apresentam algumas estruturas que os insetos não têm, tá? Que é o gnu, um exemplo disso. E mais uma particularidade, e agora a gente já começa a entrar num assunto um pouco mais que a gente ainda não viu. Dentro do grupo dos ácaros, uma característica muito importante diz respeito à tal da quetotaxia. Alex do céu, o que é quetotaxia? Então tá, é o estudo, pessoal, da distribuição, tá, de cerdas e espinhos no corpo ou de um ácaro ou de um inseto. E ela é muito importante, no caso de insetos, por exemplo, para a identificação de imaturos ou adultos.
Algumas espécies, o que diferencia uma espécie da outra, eventualmente pode ser a presença ou ausência de cerdas, ou de uma característica morfológica muito sutil. Por isso que é muito complicado, é muito trabalhoso e exige muito conhecimento para a gente identificar uma espécie, tá? Semana passada alguém havia me perguntado sobre chaves de identificação. Sim, elas estão disponíveis, só que normalmente essas chaves de identificação elas vão mais a nível de família, é uma coisa muito mais abrangente, sendo que a nível de espécie é extremamente mais complicada e muito mais difícil de você chegar. E no caso dos ácaros, por exemplo, uma das características que o pessoal usa muito é a quietotaxia. Cada cerda, cada pelinho desses aqui tem um nome e uma localização bem caracterizada dentro da espécie, tá? E essas cerdas, elas são extremamente importantes para os ácaros, porque elas atuam como órgãos sensoriais, ok? Então, nesse sentido, pessoal, olha só, eles apresentam uma diversidade bem grande de cerdas sensoriais. Todas elas auxiliam o ácaro em várias situações. Tá? Elas podem ser mecanorreceptoras, tá? Podem ser quimiorreceptoras. Então percebam que eles descobrem o mundo por meio de setas. Essas setas são todas elas ligadas a neurônios que interagem dentro do sistema nervoso central, que a gente já vai ver também. Além dessas setas que auxiliam o ácaro à percepção do ambiente, eles também têm os celos, que nós já sabemos o que é, e eles têm mais uma coisa interessante, sensores de pressão. Esses sensores de pressão, eles são chamados de lirifissuras, tá? E elas estão presentes assim tanto em quelíceras como no idiossoma, num contexto geral, como também nas pernas, tá? E essas lirifissuras que auxiliam aqui como sensores de pressão, a literatura tem mostrado que elas auxiliam o ácaro tanto na coordenação do movimento, ok? Como também na percepção desse ambiente e detecção de vibrações. Tanto vibrações no ar, quanto vibrações no substrato aonde esse indivíduo está presente. Tranquilinho até aqui? Então percebam como esses indivíduos são dependentes, tanto das lirifissuras quanto das setas, para percepção e localização de presas, por exemplo, no caso de ácaros predadores. Todas essas informações captadas pelas setas, por esses ocelos e os sensores de pressão, elas são processadas no cérebro desses indivíduos, tá? O que são esses cérebros? O nome do cérebro a gente chama de singânglio, tá? E basicamente é uma massa nervosa, tá? Um agrupamento de neurônios. E ele está localizado aqui, ó, atrás do gnatosoma. Tranquilo até aqui, pessoal? De boas? Estão me ouvindo? Silêncio, mas vamos lá. Localizado atrás do gnatosoma. Então, basicamente, pessoal, um singânglio é isso aqui, tá? Ele está localizado atrás do gnatosoma. E ele ramifica para os 4 pares de pernas. E além disso, ele também ramifica ele também ramifica aqui, ó, irrigando, transmitindo projeções de nervos
para todo o idiossoma. Então, ele tem o sistema nervoso e todas as informações são processadas nessa massa de neurônios chamada singânglio. Tranquilinho até aqui? Legal, pessoal. Obrigado, Nicole, por avisar. O que mais que nós temos, pessoal, além do singânglio? Uma outra coisa importante. Vamos falar agora sobre o gnatossoma, que a gente também já sabe que o gnatossoma está localizado na região anterior do corpo do ácaro. Ele é extremamente especializado e ele possui adaptações, tanto adaptações sensoriais, lembram lá das cerdas táteis, da lirofissura e tudo mais. Entretanto, a principal delas é a adaptação para captação de alimento. Tá? Então, nós temos aqui estruturas especializadas, chamadas de palpos, e as quelíceras, que podem apresentar uma conformação bem distinta, dependendo do modo de alimentação desse indivíduo. Tá? Então, entre as quelíceras, as mais comuns são as quelíceras estiliformes, tá? E aquelas quelíceras que nós temos um dígito fixo e um dígito móvel, formando como se fosse uma pinça. Esse tipo de quelícera com dígito fixo e um dígito móvel, ela é muito característica de ácaros predadores. Que eles têm que capturar sua presa, dilacerar sua presa para se alimentar dela. Tá? E além disso, nós também temos as quelíceras estilóforos, em forma de estilo. Essas quelíceras, elas são adaptadas para perfuração, então percebam, ela é adaptada para perfuração. Então o ácaro introduz essa quelícera no tecido vegetal, ele faz o rompimento da célula e se alimenta do seu conteúdo, ok? Então é mais ou menos assim, ó. Aqui nós temos uma quelícera, tem o rompimento dessa quelícera, o rompimento no caso, isso aqui seria um ácaro predador, tem o rompimento, por exemplo, do tecido do inseto, e ele pode, ou do outro ácaro, e ele se alimenta succionando o conteúdo para dentro do canal alimentar dele. Tranquilo? Aqui uma informação interessante também, pessoal. Percebam aqui, ó, número 8, sistema respiratório. No caso dos insetos, como é o nome dessas estruturas aqui? Vocês lembram? Espiráculos. E no caso dos ácaros, nós chamamos de estigma. Tranquilo? Só a nível de curiosidade. Mas retornando aqui, pessoal, então olha só, basicamente a alimentação funciona assim, ó, tanto no indivíduo que tem quelíceras quanto no indivíduo que tem as quelíceras em estilóforo, né, formas de estilo, perfuram o conteúdo, aí eles encaixam o labro, né, do capítulo e por meio de pressão eles ingerem o conteúdo. No caso de um ácaro fitófago, ele vai ingerir o conteúdo celular. Tranquilo? Bom dia, Thiago. Tudo bom, cara? Suave, pessoal? Então é assim que eles se alimentam. Só que assim, pessoal, ácaros são extremamente pequenos. E o dano causado por esses indivíduos, ele é superficial. Então percebam uma coisa, ácaros maiores, as lesões, elas podem estar delimitadas por aqui, ó, no parênquima clorofiliano palissádico, tá? Parênquima lacunoso. E ácaros menores, e nós temos muitos microácaros, essas lesões se localizam aqui na epiderme da planta. Isso está muito associado ao tipo de dano que eles ocasionam, ok?
Eu já vou conversar um pouco mais sobre danos mais para frente. Então percebam, aparelho bucal, as quelíceras rompem tecido vegetal e eles sugam conteúdo celular. Tranquilo até aqui? Além disso, ácaros maiores dificilmente ultrapassam o parênquima clorofiliano, palissádico, e ácaros menores, as lesões se concentram aqui na epiderme da planta, no caso da folha, por exemplo. O que mais que nós temos? Com relação à reprodução. Ácaros podem se reproduzir de duas formas. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Com relação à reprodução sexuada, ela pode ser direta ou indireta. O que é isso, Alex? Isso aqui a gente já viu, mas vamos relembrar. Reprodução direta é quando o macho ele transfere o sêmen diretamente para a fêmea. Lembram? E no caso da reprodução indireta, não há a transferência direta, mas os machos colocam o sêmen dentro de um recipiente, que nós chamamos de espermatóforo, e ele coloca esse espermatóforo no ambiente. A fêmea, ela coleta esse espermatóforo, armazena ele, e ela utiliza esse sêmen para a fecundação dos óvulos. Então, reprodução sexuada, de modo direto, pela transferência direta do sêmen do macho para a fêmea, e sexuada de modo indireto, onde o macho coloca o espermatóforo cheio de sêmen no substrato, no ambiente, e a fêmea coleta e fecunda os ovos. Então, isso é sexuada. E com relação à assexuada, pessoal, aqui não existe a fecundação dos óvulos por parte do macho. Então, dentro dessa assexuada, nós temos três tipos: telítoca, arrenótoca e deuterotoquia. O que é isso? A gente vai ver mais para frente, esses três tipos de reprodução também ocorrem em insetos. Se vocês pegarem, por exemplo, os pulgões, o tipo de reprodução mais comum, quase 100% dos casos a nível de Brasil, que é um país praticamente inteiro tropical, ela é telítoca. Então, o que é isso? Reprodução assexuada telítoca é quando fêmeas originam fêmeas. Ou seja, são clones, tá? Reprodução assexuada telítoca, fêmeas originam fêmeas. E no caso da reprodução assexuada arrenótoca. Nesse contexto aqui, pessoal, fêmeas, óvulos não fecundados vão originar machos. Em insetos, uma reprodução assexuada do tipo arrenótoca é muito comum, por exemplo, em abelhas, tá? Onde a rainha, quando coloca ovos não fecundados pelo macho, vai produzir zangões. Tranquilo até aqui? E nós temos uma última situação, reprodução assexuada deuterotoca, ou também deuterotoquia. A fêmea ela pode produzir tanto machos quanto fêmeas. Esse tipo de reprodução é muito reportada para trips. Lembram do trips? Ordem Tisanoptera, tissano de franja, ptera de asas. Então nós temos esses 5 tipos de reprodução: sexuada, reprodução direta e indireta, e assexuada pode ser telítoca, arrenótoca ou deuterotoca. Tranquilo? Pessoal, claro para vocês? Obrigado, Nicole. Vamos lá, tocando para frente. Uma vez, por exemplo, que houve a fecundação da fêmea, tá?
Ó, olha aqui, pessoal. Isso aqui é um ácaro, tá? O Polífago Tarsonemus latus. E isso aqui, ó, é o espermatóforo do macho que a fêmea coleta. Está cheio de sêmen do macho. Uma vez que a fêmea foi fecundada, ela vai fazer a oviposição, ovos. Tá? Isso aqui, ó, é o ciclo de vida do ácaro do abacateiro a 30 graus Celsius. Guardem essa informação. Vamos botar ela na nuvem que eu já vou voltar a falar sobre isso, tá? Isso aqui é muito importante para nós do ponto de vista agrícola, para o manejo de tanto de ácaros, praga, quanto de insetos, praga, assim como de inimigos naturais, de um modo que a gente pode utilizá-los de uma forma que a gente possa aproveitar ao máximo esses caras. Mas eu já vou comentar sobre isso com vocês. Então aqui, ó, o ciclo de vida do ácaro do abacateiro a 30 graus. Então nessa temperatura as fêmeas fazem a postura e esses ovos aqui vão eclodir depois de 3,5 dias, gerando ninfas, tá? Pessoal, um comentário aqui. Alex, mas ninfa não é para inseto hemimetábulo? Sim, também é. Atentem que nós estamos falando, aqui a gente está dentro dos quelicerados, não tem nada a ver com inseto. Então, eventualmente, nós utilizamos alguns termos que são comuns aos grupos, tá? Mas eu estou falando de ácaro. Então, aqui nós temos ninfas. E tem uma característica muito importante aqui. Percebam, pessoal, a gente já viu isso, que esses indivíduos apresentam apenas 3 pares de pernas, tá? Depois de 2 dias a 30 graus Celsius, a gente vai passar para a ninfa de segundo instar, também chamada de protoninfa. Aqui, ó, nós já temos os 4 pares de pernas. E posteriormente, a 30 graus Celsius, um dia e meio depois, nós temos indivíduos de terceiro instar. E após 2 dias, nós temos a origem dos adultos. Então, ele passa por 4 instars, ok? Até atingir a fase adulta. Depois de um breve período para maturação dos órgãos sexuais, esses indivíduos estão aptos para a cópula e gerar novos descendentes. Percebam, gente, que é muito rápido o ciclo biológico desses indivíduos, tá? Em 9 dias eu já tenho uma geração completa. Por que eu estou contando isso para vocês? Se eu tivesse em sala de aula agora, eu ia subir na mesa. Porque o sucesso de um agrônomo, galera, está no que nós chamamos de monitoramento. Então, a gente tem que atentar, tem que olhar, tem que cuidar da nossa lavoura. Porque em questão de uma semana, tudo pode mudar. Podemos ter um surto de ácaros, um surto de pulgões, uma doença. Então, monitoramento é o segredo do sucesso, tá? Guardem essa palavrinha no coração de vocês. O que mais que nós temos de características biológicas em ácaros? Pessoal, ácaros, alguns grupos apresentam o que nós chamamos de diapausa. O que é diapausa, Alex? Diapausa é um mecanismo que eles apresentam para sobreviver em condições adversas. Tá? É semelhante ao que os ursos fazem no inverno. Hibernação. Tá? São bem distintas, mas é o que mais se parece, para vocês fazerem uma associação. E quais são essas condições adversas? Basicamente são 2: frio e falta de comida. Tá? Nessas 2 situações, os ácaros entram em diapausa, insetos também, tá? Vou dar um exemplo bem legal para vocês. Aqui em Santa Catarina, nós temos a cultura da macieira, que movimenta
a economia de vários municípios aqui no estado. E o pessoal tinha uma praga danadinha, pequenininha, que era um tal de ácaro chamado Panonicus umi. O que ele faz? Eu contei para vocês que ele tem o aparelho bucal pequeno e ele faz lesões superficiais no tecido foliar. Então ele rompe células e essas células aqui ele se alimenta desse conteúdo. Estão acompanhando até aqui, pessoal? Ele se alimenta desse conteúdo e essas células aqui elas perdem o seu conteúdo, por exemplo, como a clorofila, e ela fica com esse aspecto esbranquiçado, que nós chamamos de clorose, tá? Só que vocês sabem que a macieira, em um determinado período do ano, ela perde as folhas e entra em dormência. Tranquilo? Não tem folhas, o ácaro vai passar fome. Além disso, nós temos a queda da temperatura, o que é extremamente perigoso para esses indivíduos também. Então, eles entram em diapausa, que é uma estratégia de defesa. Tá? Então, olha só aqui, pessoal, o aspecto de clorose causada por ácaros. Então, esses caras entram em diapausa. Então, olha a estratégia dele. Planta começa a perder as folhas, temperatura começa a baixar. Nós temos uma indicação, um sinalizador biológico que as coisas vão complicar a vida dos ácaros. Então, o que acontece? Durante os períodos mais críticos, as fêmeas, num derradeiro sacrifício materno, nossa, que triste isso, elas fazem posturas próximas às gemas da macieira. Esses ovos aqui, ó, eles apresentam uma camada de proteção que atenua o impacto causado pelo frio. Então, esses ovos, alguns morrem, mas nem todos morrem. Aí, o que acontece? Eles passam todo o inverno assim. Sim, Luiz, protege de temperaturas negativas também. Quando eu falo baixas temperaturas, pode colocar no pacote temperaturas negativas. Então, o que acontece? Eles passam esse inverno na fase de ovo. Com a passagem do inverno, a primavera chega, temperaturas começam a subir, a planta começa a emitir brotações. Lembra de morfologia vegetal, tecido meristemático, tecido tenro. Isso aqui funciona como um sinalizador biológico para esses indivíduos que vão eclodir. E daqui, pessoal, na primavera, com a eclosão das brotações da macieira, surgimento de novas folhas, juntamente com ela vem uma nova população de ácaro. Então, é assim que funciona a estratégia deles para se manterem em regiões onde eles vão encontrar situações adversas como temperatura e escassez de alimento. Tranquilinho até aqui? Manda. Não, não é tosca de jeito nenhum. Quem falou? Senti falta do seu relatório, dona Estância. Mas, enfim. Pode diminuir a população. Com certeza vai. Chuvas e tudo mais causam o deslocamento. Por exemplo, Stanzi, a gente tinha uma área de couve aqui no CCA. Então, eu tenho uma mestranda que trabalha com essas couves e ela trabalha com pulgão. O que acontece? Nós temos altas populações de pulgões. Aí tem esse excesso de chuva que deu esses últimos dias, ocorre como se essa água lava o pulgão das folhas. Então, reduz a população. Então, elas podem impactar na população? Com certeza podem. Mas não impactam até o ponto de vista de acabar com a praga
ou qualquer outra coisa desse gênero, porque indivíduos sempre vão estar presentes nessas áreas. Reduz, mas não elimina totalmente. Respondi? Tranquilo, Stanzi? Não, beleza, então. Tá? Pessoal, uma outra característica biológica de ácaros, bem legal também, tá? Produção de teia. Isso é muito comum dentro de uma família chamada Tetranychidae. Essa família aqui, ó, ela apresenta muitos indivíduos de importância agrícola, reconhecidamente pragas, tá? Até o ano passado, aqui na frente do RU, tinha uma planta totalmente coberta por teia de ácaro. No caso, era o Tetranicus urtici que nós tínhamos aqui. E daí, às vezes, eu pegava o pessoal, a gente terminava a aula e ia lá ver os ácaros. Olha que programão bonito. E depois ia almoçar todo mundo feliz e contente. Essas teias, elas são muito importantes para essa família por várias situações, tá? Primeira delas, ajuda a proteger a colônia. Pessoal, imagine um indivíduo microscópico recebendo uma gota de chuva. Lá vai esse bicho da planta. Segunda situação, dificulta a ação de predadores. Também dificulta a penetração tanto de produtos químicos quanto de produtos biológicos. Então ela funciona efetivamente como se fosse uma rede de proteção. Além disso, ela atenua a oscilação de temperatura e umidade abaixo dela, favorecendo o desenvolvimento desses caras. E para finalizar, ela promove a locomoção e a dispersão deles. É muito mais fácil os ácaros virem aqui por cima do que fazerem todo esse caminhamento. Então, família Tetranychidae, uma das grandes características dela diz respeito à produção de teias. Então é muito fácil de identificar os bichos, os ácaros que pertencem a esse grupo por causa da produção de teias, tá? E além disso, pessoal, uma outra característica importante é que os ácaros eles podem ser ou parasitas, como no caso desse ácaro que parasita insetos, mas especificamente abelhas, tá? Pessoal, como é que é o nome dessa perna aqui? Terceiro par de perna das abelhas. Vamos lá, Flávia. Estou vendo que está digitando. Muito bem, Bruna. Pedro. Ele está zoando comigo. Valeu, Bruna. Obrigado. Pernas coletoras. Então, nós temos parasitas, como no caso desse ácaro, o ácaro varroa, tá? Que tem as quelíceras com 2 dígitos adaptadas para perfuração do tegumento do inseto. E também nós temos ácaros de vida livre. Eles não dependem de um hospedeiro. Como nesse contexto, nós temos um ácaro fitófago, Tetranicus urtici, que é aquele que está dentro daquela família Tetranychidae que produz teias, tá? Como ácaros predadores. Eles apresentam vida livre. Pessoal, dentro daqueles ácaros que são parasitas, tá? Que dependem de um hospedeiro, nós temos uma diversidade de indivíduos, tá? Nós temos ectoparasitas de vertebrados, que são grupos, são ácaros que se alimentam de sangue, linfa, secreção, pelos, penas ou tecidos. Então eles apresentam importância médica veterinária, tá? Nós temos ectoparasitas de invertebrados, então nós temos parasitas de moluscos, aracnídeos, insetos, como no caso da abelha que a gente viu anteriormente, parasitada pelo Varroa destructor. Nós temos endoparasitas agora, tá? Não são ectos, são endoparasitas de vertebrados. Se alojam em cavidades nasais, pulmão de passarinho, tá? Em mamíferos, tecido subcutâneo. Então, em várias situações eles atuam. E também temos endoparasitas de invertebrados. Então, nós temos uma diversidade bem grande dentro dos parasitas, ok? E também nós temos agora, com relação aos indivíduos de vida livre, primeira situação, os predadores. Pessoal, ácaros predadores hoje pertencem ao grupo de artrópodes do momento.
Eu já comentei com vocês que existem várias biofábricas hoje que comercializam esses indivíduos, porque eles têm potencial para exercer controle biológico, tá? Então nós temos aqui, ó, ácaros predando trips, ordem Tissanoptera, Tissanos de franja ptera de asa. Nós temos ácaros predadores predando outros ácaros. Nós temos ácaros predadores predando larvas de lepidópteros. Vocês vão ver ao longo do tempo essa larva aqui, o nome dela é Plutella xylostella, e ela é uma praga muito importante em tomate. E além disso, nós temos ácaros predando pulgões. Então, eles têm um potencial de controle biológico muito grande e cada vez mais ele vem sendo explorado, tá? Então, nós temos essa diversidade bem grande dentro desses ácaros. E além disso, nós temos os ácaros fitófagos, que eu comentei com vocês lá atrás, no início da nossa conversa, que nós tínhamos alguma coisa entre 20 e 30 espécies causando dano, mas que tem potencial de aumentar, porque nós temos muitos ácaros que mais cedo ou mais tarde vão entrar no Brasil, tá? São pragas exóticas. E não pensem, os senhores, que isso é difícil de acontecer, isso é muito fácil de acontecer, é uma rotina que acontece por meio de plantas, normalmente é de plantas infectadas, eventualmente, por exemplo, a gente pode trazer na roupa, e isso é muito interessante, pessoal. Tem muito relato de agrônomo, por exemplo, que visita uma área que apresenta, por exemplo, uma praga. Aí a praga adere na roupa, ele vai para uma outra lavoura e ele acaba atuando como um dispersor dessas pragas. Por exemplo, no implemento agrícola, quando a gente de uma área para outra é interessante fazer a limpeza desse implemento, porque a gente não sabe o que tinha naquele solo. Por exemplo, você pode estar disseminando nematóides ou qualquer outro tipo de patógeno. Então, esse é um tipo de cuidado que nós temos que ter para a vida como agrônomos, tá? Então nós temos fitopatógenos que se alimentam de plantas, e nós temos ácaros, são pragas chaves em diversas culturas, tá? E também temos ácaros que se alimentam de produtos armazenados. No começo desse ano eu estava com um saco de farelo de trigo lá no laboratório, que a gente estava utilizando para a criação de tenebrio molitor, que é um coleóptero. E devido a condições favoráveis de temperatura, umidade relativa e tudo mais, nós tivemos uma infestação de ácaros tão grande lá dentro do laboratório que eles já estavam quase querendo cobrar pedágio para o pessoal entrar lá dentro. Daí a gente teve que fazer uma faxina para eliminar esses caras, tá? Então nós temos ácaros de vida livre, podem ser predadores ou fitófagos, tá? Suave até aqui, pessoal? Além disso, eles podem ser saprófagos, coprófagos ou necrófagos. Então, eles têm uma diversidade de substrato alimentar bem grande. E para finalizar essa galerinha aqui, nós temos esses indivíduos aqui, ó, que nós chamamos de ácaros que apresentam forese. São foréticos. Então, qual que é desses caras aqui, ó? Eles utilizam outros artrópodes como meio de dispersão, alimentando-se ou do seu excremento, ou de substâncias que estão aderidas à quitina desses indivíduos, ou até mesmo roubando o alimento do seu hospedeiro, tá? Então, esses indivíduos são foréticos, tá? Onde insetos, por exemplo, auxiliam esses ácaros a dispersar para novas áreas. Nós temos muitos ácaros, por exemplo, o Polífago tarsonemus latus, o ácaro branco. Ele é um microácaro e ele pode ser tanto disperso pelo vento quanto pelo auxílio de insetos, tá? E por falar em dispersão, pessoal, olha só. Essa dispersão, a gente já viu que existe a forese,
Só que ela também pode ocorrer pelo vento, tá? Acidentalmente por aves, insetos. Nós mesmos somos dispersores muito eficientes de vários patógenos, pragas como ácaros e insetos, ou através de material vegetal infestado. Por isso, pessoal, aqui uma bronca minha com relação a comprar muda desses caminhões que a gente vê vendendo na rua, tá? Quando a gente vai implantar um pomar, uma das primeiras situações que a gente tem que se atentar é para a fitossanidade desse pomar. Principalmente se você vai trabalhar do ponto de vista agrícola, comercial, vai vender aquele fruto. Então, uma das coisas que vocês mais têm que se atentar é com relação à fitossanidade. Vocês pagam mais caro, vocês vão recomendar ao produtor que ele pague mais caro numa muda, por exemplo, com um certificado fitossanitário, tá? Mas ele está tendo uma garantia de que o produto que ele está comprando, ele é isento. Já aconteceram situações do agrônomo recomendar uma muda mais barata, mas produzida lá no fundo do quintal, tá? E eventualmente esse barato é aquele que sai caro, porque o cara perde todo o investimento dele. Então atentem para isso. O que mais que nós temos? Aumento de população. Pessoal, fatores climáticos são extremamente importantes para aumento de população, com destaque para temperatura e umidade. Agora a gente vai resgatar aqui, ó. Lembram desse esqueminha do ciclo biológico do ácaro do abacateiro? Que a 30 graus Celsius ele apresentava 3,5, 7, 9 dias para fazer o ciclo biológico dele completo. Lembram disso? Pessoal, atentem para essa informação, tá? Eu vou mostrar para vocês dados de um artigo científico. E artigos científicos são nossos aliados. Muitas vezes vocês não vão ter outro lugar para buscar informação que não seja no artigo científico, tá? Então aqui está o artigo, quem tiver interesse de ler, só baixar. É um artigo antigo, de 98, mas bem relevante. Olha que bacana. O que o cara fez aqui, ó? Biologia de Polyphagotarsonemos latus em pimentão. O cara comparou, prestem atenção aqui, pessoal, o período de desenvolvimento de ovo, larva, pupa, tá? Que não, a gente viu que não tem pupa, mas ele colocou pupa aqui, e o ciclo completo, ovo adulto. O que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. Ele trabalhou com 3 temperaturas. 20 graus, 25 graus e 30 graus. Atentem para o seguinte, tá? Olha só aqui, ó. 20 graus. O ovo levou 2,9 dias para eclodir. A 30 graus, 1,8. No caso de larvas, por exemplo, pessoal, olha só aqui, ó. Falei certo? Falei. 1,5 dias contra 0,4 dias. Pupa, 0,6, 0,4, 0,4. Ovo adulto, 5,7. Ovo adulto, 3,4. O que eu quero contar para vocês aqui? Pessoal, conforme a temperatura, nós temos um ciclo biológico mais rápido ou um pouco mais lento. E isso vai variar muito conforme a região para onde vocês forem trabalhar. E isso vale para praticamente todos os insetos e todos os ácaros, tá? Então, por exemplo, eu estou num programa de controle biológico de ácaros lá na Bahia, que tem um clima diferente do nosso. Então, a biologia desses indivíduos vai ser muito diferente. Lembra que eu falei para vocês com relação ao monitoramento? Olha aqui, pessoal, imaginem 200 indivíduos. Eles vão copular, vamos supor, 100 casais. 4 dias depois, uma fêmea coloca muitos ovos e 4 dias depois, esses 200 indivíduos já quintuplicaram. A população, ela cresce num exponencial, pessoal. Então, por isso
que o segredo do sucesso para um agrônomo é monitoramento. Agora eu vou começar a bater muito nessa palavra e o professor Buttiol ele vai salientar ainda mais isso com vocês. Sucesso do agrônomo é monitoramento, tá? Deu para perceber a importância da temperatura no ciclo de desenvolvimento? Eu vou bater mais nessa tecla, mas eu quero que vocês tenham essa percepção. Temperatura influencia diretamente no desenvolvimento de insetos. Por isso, nós temos que sempre estar atentos ao que está acontecendo na nossa lavoura, tá? O que mais que nós temos aqui, pessoal? E assim, as populações vão crescendo, vão aumentando, a gente vai monitorando e durante o monitoramento a gente vai perceber alguns tipos de danos que ocorrem. Ácaros, eles causam tanto danos diretos quanto danos indiretos. Pessoal, o que são danos diretos? São aqueles danos causados pela alimentação do indivíduo. E o que são danos indiretos? Por exemplo, existem organismos que se alimentam da planta, só que para se alimentar ele vai ter que fazer uma lesão no tecido. E essa lesão, esse rompimento, pode favorecer atuar como uma porta de entrada com patógeno. Tá? Porque não tem mais aquela barreira mecânica da epiderme. E isso pode favorecer a entrada de um patógeno. Então, existem muitos insetos, por exemplo, e ácaros também, que o dano indireto ele é mais importante que o dano direto. Tranquilo? Pessoal, entre os danos que a gente vai encontrar em ácaro, ou causados por ácaros, existem alguns bem interessantes. Primeiro que eu quero mostrar para vocês, o tal do mosqueamento. São essas lesõezinhas aqui, ó, mais amarronzadas, elas mais cloróticas, tá? Elas normalmente ocorrem entre as nervuras, tá? Chamamos de mosqueamento. Causada pela alimentação de ácaros fitófagos. Que mais que nós temos, pessoal? Bronzeamento. Olha só que legal. Nesse contexto aqui, ó, esse ácaro aqui, ele é o ácaro do bronzeamento do tomateiro, tá? Devido à alimentação, a gente observa aqui, ó, a necrose dos tecidos. E além disso, nós temos a rachadura de frutos. Altas infestações desse microácaro aqui, pessoal, tem trabalho em literatura que mostra uma queda de produção de até 65%. Agora parem para pensar. Você vai chegar na gôndola do supermercado. Alguém compraria um tomate assim? Com certeza não. Então, além de a gente ter uma queda na produção, eventualmente esses tipos de lesão aqui, ó, elas não são bem recebidas pelo mercado consumidor. E isso é um problema. Nós somos adaptados a chegar no mercado e eu vejo isso muito, sabe? Quando eu chego, por exemplo, aqui no rosa, que agora não é mais rosa, eu fico vendo o comportamento do pessoal, onde eles pegam e reviram toda a gôndola em busca do produto perfeito. Muitas vezes qualquer lesãozinha é motivo para descarte desse material. Tá? E tudo isso, então, o produtor ele se esmera para produzir um produto visualmente perfeito. Só que para isso existe um preço a ser pago, que é o que a gente vai conversar mais para frente ainda, mas é aquele número abusivo de aplicações com inseticidas, com acaricidas, com fungicidas, que trazem trazem no bojo dessas aplicações um monte de problema.
contaminação ambiental, contaminação de produtor, resíduo em fruto, resistência de pragas e tudo mais, tá? Então percebam, um outro tipo de dano chamado de bronzeamento. Que mais que nós temos aqui, pessoal, de danos causados por ácaros? Vamos lá. Opa. Clorose, tá? Então percebam que as cloroses, tá? O ácaro, quando ele vai se alimentar, ele vai introduzir os estiletes, né? Que são as quelípteras adaptadas, estiliformes, vai introduzir esses estiletes, são ácaros pequenos, vão introduzir o estilete e vão se alimentar desse conteúdo celular das células que ele perfurou. O que acontece? Se alimentou do conteúdo celular, aquela célula vai perder aquele conteúdo com destaque para a clorofila. Então nós temos essas manchas cloróticas aqui, causadas por ácaro. E um detalhe, pessoal, as nervuras, elas sempre permanecem verdes, tá? Mas então clorose, característica de lesão causada por ácaro. Suave até aqui, né? Uma outra situação interessante, deformações. Pessoal, imagine um fruto e ele está em crescimento. Aí o ácaro vai lá e se alimenta daquelas células da epiderme. Então ele vai matar aquelas células. Só que o fruto ele ainda continua em crescimento. Essas células continuam se modificando, com exceção das células onde o ácaro se alimentou. Tá? Então aquelas células não se multiplicam mais. E essas células que continuam se multiplicando, elas vão acabar auxiliando na deformação por conta de que aquelas células mortas não se multiplicam mais. Então isso acontece também, tá? Então nós temos deformações em frutos, isso é muito comum. O que mais que nós temos? Erinose. Aqui nós temos erinose em videira, causado por um ácaro, Colomerus vitis. Faz sentido? Ácaro da videira vitis. Legal. E aqui um ácaro mais recente, um ácaro introduzido, o ácaro da lichia. Tanto um quanto o outro causam o que nós chamamos de erinose. Alex, o que é essa tal da erinose? A gente chama de erino, tá? É como se você pegasse uma folha e ela tivesse um aspecto aveludado. Normalmente eu trago essas folhas para a aula, porque lá na fazenda da ressacada é muito comum esse sintoma. Então parece um veludo. Isso aqui acontece, pessoal, por causa de uma interação simbiótica desse ácaro aqui com uma alga. O que acontece? O ácaro faz a lesão para alimentação e a alga se aproveita dessa lesão e se multiplica no tecido da folha. Em contrapartida, esse ácaro aqui, ó, ele encontra aqui nos erinos um abrigo. Então acontece uma interação simbiótica entre esses indivíduos. Bem fácil de identificar esse tipo de lesão por conta do aspecto aveludado que a gente vê na folha, tá? Uma outra situação que nós encontramos muito, galha. Então, o que acontece nas galhas? Esses indivíduos aqui, eventualmente, injetam toxinas, tá? Presentes na saliva, nessas folhas. E ela altera a fisiologia da planta, de modo que essas células elas podem sofrer ou hiperplasia, tá? Ou hipertrofia. E esse crescimento e multiplicação anormal dá origem a essas estruturas aqui que a gente chama de galhas. Suave até aqui, pessoal, olha quanto tipo de dano eles podem causar. E eu estou falando de danos diretos. O que mais que nós temos aqui, ó?
em virtude da alimentação. Um outro tipo de sintoma que chamamos de ferrugem, tanto em folhas quanto em frutos. Vamos pegar, por exemplo, essas laranjas doces, muito comum em laranjas doces. O ácaro rompe o tecido celular, tá? E essas glândulas, essas plantas aqui têm muitas glândulas de óleo. E esse óleo extravasa para a superfície. Uma vez extravasado esse óleo aqui, ó, ele entra em contato com o sol e sofre uma oxidação, dando esse aspecto que nós chamamos, em termo agronômico, laranja mulata, tá? Então dá esse aspecto aqui. Se vocês forem, por exemplo, no Forte Atacadista, se vocês forem no Rosa, eventualmente vocês vão encontrar frutos com esse sintoma, em maior ou menor grau, mas vão encontrar. Do ponto de vista agronômico, pessoal, nós temos uma redução aqui, ó, da capacidade fotossintética. Aí tem todo aquele efeito cascata que vai acabar interferindo no grau Brix do fruto, tá? E também tem uma situação de queda de produção mesmo, que pode atingir até 20%. Isso em laranjas doces, porque se a gente pegar um outro grupo de citros, que nem as limas, os limões, os pomonelos, a gente vai encontrar uma situação mais ou menos assim, tá? Uma coloração prateada aqui no fruto. E, como eu já comentei com vocês, a gente compra primeiro com os olhos. Então, qualquer tipo de lesão é um argumento para refutar, recusar um produto agrícola, tá? Danos diretos. E existem danos indiretos? Sim, existem. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, um vírus que nós chamamos de leprose dos citros. A primeira vez que a gente registrou isso no Brasil foi lá em 1933, tá? E esse vírus, Citrus leprosis virus, ele é bem característico para a gente encontrar uma mancha marrom com um halo amarelado, tá? Ele ocorre em frutos, ele ocorre em folhas e ele também ocorre em ramos. Ele é transmitido por um ácaro muito importante na citricultura, chamado de Brevipalpus fenicis, tá? Então esse ácaro ele se alimenta de uma planta infectada e posteriormente ele dissemina esse vírus. Só que esse vírus tem uma particularidade. Ele não circula pela planta como outros vírus fazem. Ele fica limitado ao local onde o ácaro se alimentou, tá? Mas também é uma doença muito complicada para se manejar dentro da citricultura, causando muito prejuízo para citricultores. Tranquilo até aqui, pessoal? Deu para ter uma noção dos danos causados, tanto de modo direto quanto de modo indireto? Eu já vou alertando aos senhores que essa vai ser uma das perguntas para o nosso questionário, tá? Então já vão lendo e juntando material. E agora vem uma outra coisa bacana, que dá para guardar no coraçãozinho de vocês como agrônomos, tá? Não apenas o monitoramento. Mas, muitas vezes, nem tudo é o que parece. Vocês vão ver ao longo da passagem de vocês pelo curso de agronomia que, eventualmente, o mesmo sintoma ele pode ser devido a diversos fatores. Então a gente tem que cuidar para não viajar, tá? Aqui na cultura do algodão, observem aqui, ó, dano ocasionado pelo ataque do ácaro rajado. Olha um bronzeamento aqui. Só que se a gente não atentar, pode não ser dano por ácaro, mas sim uma virose.
O vermelhão do algodoeiro é uma virose transmitida agora por um pulgão. Tá? Eu vou conversar sobre elas mais pra frente com vocês. Mas percebam que há similaridades. Dano direto, causado pelo ácaro, com uma doença virótica. Ou ainda, um dano direto, causado pelo ácaro, com uma deficiência de algum nutriente. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. E acreditem os senhores, ela é muito comum, tá? Muito comum mesmo de acontecer. Então, o indicativo visual é apenas um sintoma. Uma segunda etapa é verificar a presença dos indivíduos na área, entre outras coisas, tá? Então, assim, dentro da nossa aprendizagem ao longo das disciplinas que a gente vai passar, a gente vai aprender muito mais sobre isso, tá? Mas hoje eu já estou introduzindo algumas coisas com vocês. Tranquilo até aqui, pessoal? E por hoje é só, pessoal. Galera, vamos às dúvidas.